Jufô, e aí, tudo certo, hein? Ou mais ou menos aí pelos lados do Vasco, né? Fala, Bruno, bom dia pra você, todo mundo aí do Fala Fonte. Acho que o Vasco tá na mesma, né? A gente pode dizer assim, parece que nem teve uma pausa pra Copa do Mundo, parece que o Vasco nem ficou 46 dias sem entrar em campo. As únicas coisas que mudaram foram fora dele, né? O presidente Pedrinho foi afastado, já voltou agora ao comando do futebol do clube. O Renato Gaúcho foi demitido, Pedro Emanuel estreou ontem contra o Vitória, mas com uma mesma base do Vasco que já era do Renato, até porque o Pedro Emanuel começou a treinar o time na segunda-feira, só teve 3 treinamentos assim completos com todo o elenco, nem pôde fazer muito, nem pôde dar a cara dele para esse time do Vasco. Quem entrou em campo contra o Barradão foi a base do time do Renato Gaúcho, mais o Andrés Gomes, que estava na Copa do Mundo com a seleção colombiana, aí, com os jogadores do Palmeiras, do Flamengo. Ele ficou no banco de reserva e só entrou ali na metade do segundo tempo, porque não estava em condições físicas de jogar a partida inteira. Um Vasco sem criatividade, sem intensidade. O Pedro Emanuel, novo técnico, até reclamou bastante disso durante o jogo, pedindo mais intensidade ao time Cruz Maltino, e aquilo que vem acontecendo com o Vasco desde o início da temporada aconteceu mais uma vez e que culminou com a derrota para a equipe baiana, para o Vitória, né? Que foram os erros individuais. O Vasco é o time do Brasileirão que mais sofreu gols em erros individuais, em erros próprios. Esse foi o 8º, dessa vez o Barros perdeu a bola para o Renato Kaiser, num lance ali que o Robert Renan também jogou meio na fogueira para ele, né? Mas ele errou ali, perdeu a bola na entrada da área, e o Renato Kaiser fez o gol da vitória da equipe baiana do Vitória, o gol dos 3 pontos do Vitória. E aí o Vasco mais uma vez é punido por um erro individual. 4ª derrota consecutiva, a gente não vai lembrar por conta da pausa da Copa do Mundo, mas antes da Copa, o Vasco vinha de 3 derrotas consecutivas. Essa foi a 4ª agora. O time permanece no Z4 e o Pedro Emanuel, que acabou de chegar, só tem 3 treinamentos, já começou na segunda-feira, já tem aí uma dor de cabeça muito grande. Ele fala, Bruno, que foi contratado para o Vasco para treinar esse atual elenco que tem, mas é sabido internamente que ele espera por reforços. O Admar Lopes trabalha por reforços e a diretoria do Vasco espera fechar essa negociação com a família Lamarck, espera um sinal verde para poder adiantar ainda mais essa busca por reforços dentro do clube. A janela vai até o final de setembro, que deixa a diretoria um pouco mais tranquila, podemos dizer assim, entre aspas, deixa um pouco mais de margem, mas eles esperam negociar a SAF para poder a família Lamarck injetar um dinheiro e o Vasco concluir aí algumas negociações, como o Nelson de Ossa, que já está muito próximo de um acerto, um zagueiro e um atacante também. O pessoal mandou aqui, ó, o Vascaíno não queria que a Copa terminasse, mandou o Vitor Luiz. Falou do Vasco, vai cair a audiência, mandou o Keverson. Sacanagem, hein, Keverson? E aí, ô Gil, foi o seguinte, né? Os próximos 2 jogos, bom, você tem o jogo de Sul-Americana já na próxima semana contra o Medellín. Não sei exatamente como é que vai ser essa divisão de ambição agora, porque na primeira parte da competição a gente lembra que o Renato e o Vasco, né? O Renato não. O Vasco não deu tanta importância da competição, porque sabia... O discurso é? do Pedro Emanuel é prioridade no Campeonato Brasileiro, tirar o Vasco dessa situação no Campeonato Brasileiro. E tem que ser mesmo, e tem que ser. O Renato falava dessa questão também e tá certo. Então, e aí no Brasileiro, os próximos 2 jogos são contra Mirassol e Chapecoense. São contra outros 2 times que estão na zona do rebaixamento. Contra o Mirassol, a gente pode falar sim que é um confronto direto, porque o Mirassol tem 16 pontos, 4 a menos que o Vasco, mas tem 2 jogos a menos também. E contra a Chapecoense, apesar de estar lá embaixo, eu não sei se é confronto direto, porque a Chape tem 9 pontos só, né? Aí tá mais atrás, mas são 2 times que estão ali atrás do Vasco, Jufo. E também são confrontos que preocupam ainda mais o torcedor, porque se você pegar o primeiro turno, o Vasco empatou aqui com a Chapecoense no último lance que a Chapecoense fez o gol, um gol de falta no último minuto do Jean Carlos. A Chapecoense tem só 9 pontos e o Vasco empatou em casa, o Vasco perdeu do Mirassol, o Vasco empata com o Remo, então a equipe do Vasco não consegue vencer dos times que estão na parte de baixo da tabela, o que preocupa ainda mais o torcedor Cruz Maltino para essa sequência. E tem essa viagem desgastante para a Colômbia
contra o Independiente Medellín, jogo sem torcida por conta da punição do Medellín lá naquela confusão com o Flamengo, mas o Vasco vai priorizar sim. O Pedro Emanuel chega no discurso de apresentação com prioridade ao Campeonato Brasileiro, tirar o time dessa situação. Lógico que ele vai tentar levar a campo a melhor equipe possível nos jogos de Copa também, até porque na Copa do Brasil é um clássico contra o Fluminense, mas a prioridade é sair do Z4, é fazer o Vasco ter uma campanha mais tranquila na competição nacional. Cara, eu lembro desse Vasco e Chape. Ainda era o Diniz o técnico do Vasco, não era? Era o Diniz ainda, sim. Foi lá uma das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi, e eu lembro, deixa eu ver aqui se tem estatística, que o Vasco foi um bombardeio do Vasco, ó. Chutes no gol, 21 finalizações do Vasco, 11 no gol. A Chape deu um chute no gol e empatou o jogo. 70% de posse do Vasco. Eu lembro desse jogo, foi no finalzinho mesmo, já nos acréscimos, que o Jean Carlos empatou a partida para o time de Chapecó. Ô, Jufô, obrigado, viu? Até mais, boa sequência aí para você. Tamo aí, o Vasco então segue agora para a Colômbia, um jogo contra o Medellín, transmissão da ESPN, e agora também ficar de olho porque por conta desses resultados, dessa situação do Vasco, a diretoria vai correr ainda mais por reforços, tenta fechar com o Nelson de Ossa, volante do Real Betis, já está tudo encaminhado. O Vasco tenta ali as últimas burocracias financeiras para poder trazer esse meia que tanto pede, o Renato Gaúcho já pedia, e o Pedro Emanuel também está precisando ainda mais agora que o meio de campo que errou nesse último jogo, então o time precisa de um volante de um calibre ainda maior. Rapaziada boa, mais um tipo de notícias exclusivas e atualizadas para vocês que gostam do nosso canal. Então não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que eu não estou falando realmente o maior, o poderoso Vasco da Gama. Até o próximo vídeo. Fui.